Fala pessoal, Silvio Ribeiro aqui do Harmonia Essencial e seja bem-vindo às nossas análises musicais. Nesta análise em específico, eu vou fazer um estudo de minha canção chamada Preto e Branco com todas as ferramentas da harmonia funcional que a música possui. É uma aula super completa e eu espero que você acompanhe e entenda o raciocínio do começo ao fim. Lembrando que todas as nossas análises são baseadas nos livros da coleção Harmonia Essencial, que são os materiais de harmonia funcional, e todos os livros possuem videoaulas e áudios que facilitam muito o estudo. Tem um link na descrição onde você pode folhear algumas páginas e ficar um pouco mais por dentro dos materiais. É isso aí, vamos para a nossa análise. Vem comigo! É claro que não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para que possa receber mais conteúdos como este. Então é isso aí, pessoal. Vamos para a nossa análise da canção. Você deve ter percebido que houve algumas modulações, começando primeiramente numa tonalidade menor, e realmente a armadura de clave nos indica 2 bemóis, tratando-se da tonalidade de si bemol maior ou de sol menor, mas o contexto harmônico vai nos informar que trata-se realmente da tonalidade de sol menor, começando pelo acorde tônico. A fórmula de compasso, bem comum, 4x4, e além desses acordes diatônicos da tonalidade de sol menor, neste caso, a princípio, no começo da canção, nós também utilizamos outros acordes que não são inerentes a este campo harmônico específico, estes 7 acordes básicos, Se bem que a tonalidade menor ela é composta pela tonalidade menor, o campo harmônico menor, o campo harmônico menor harmônico e o campo harmônico menor melódico. Dentre as demais funções dos acordes, existem alguns que são mais específicos e que são mais utilizados também. Mas por isso nós vamos, em nossa lousa, verificar os principais acordes dentro deste contexto de sol menor.
Eu espero que você assista esta aula até o final, pois há muito conteúdo importante e relevante para o seu conhecimento musical. Sendo assim, temos aqui os acordes básicos do campo harmônico menor. Existem outros, pois o campo harmônico menor é muito rico, mas para efeito de estudo e que seja mais didático, vamos nos reter somente a estes aqui, que também é os que aparecem na canção. Primeiro grau, Sol menor com sétima. Segundo, Lá meio diminuto. Terceiro, Si bemol com sétima maior. Nosso quarto grau menor, acorde subdominante, Dó menor com sétima. No quinto grau, o Ré menor com sétima e o seu respectivo dominante, o dominante primário da tonalidade, Mi bemol com sétima maior e Fá com sétima. Praticamente, em relação ao contexto harmônico menor, são estes os acordes que apareceram. Sabendo disso e já retornando à partitura da música, mas agora analisada, com a cifra e sinalização analítica, nós temos que neste primeiro trecho o Sol menor, que é o primeiro grau. Note que neste trecho eu utilizei algum cromatismo entre as notas Ré e Dó sustenido, Essa nota Dó sustenido não fazendo parte da escala de Sol menor, mas utilizado como passagem para criar uma nuance diferente no contexto harmônico e melódico. O Dó menor com sétima, um acorde diatônico, o quarto grau. Posteriormente, o Si bemol com sétima maior é o nosso bemol 3 com sétima maior. E aqui houve um segundo cadencial primário, onde consta o acorde do segundo grau meio diminuto e o Ré com sétima, que nós estamos esperando que retorne para Sol menor, que é o nosso primeiro grau. No entanto, observe que a partitura indica que terminou um trecho e já houve uma modulação aqui. Ou seja, nós estávamos em Sol menor e estamos esperando que este segundo cadencial resolva lá em Sol menor, o nosso primeiro grau, pois nosso contexto inicial estamos aguardando ou estamos dentro da tonalidade de Sol menor e aguardando que retorne para este acorde tônico. No entanto, já houve outra situação aqui, onde nós vamos comentar agora. Segundo cadencial primário, esperando o retorno a Sol menor, modulou para a tonalidade de Sol maior. Este cadencial não resolveu, então, em Sol menor, mas sim em Sol maior. É claro que este cadencial de meio diminuto e o respectivo dominante, principalmente onde está passando aqui neste dominante pela quinta justa, nota Lá, a quinta justa de Ré com sétima, e por Si bemol, que é uma 13ª menor deste acorde dominante, característica de resolução em acordes menores. Bemol 13, subentende-se também que este dominante aceita bemol 9, um segundo cadencial característico de resolução em acorde menor. Mas também, como efeito surpresa, pode ocorrer ou resolver em acorde maior, como aconteceu nesta modulação. Passamos de Sol menor para Sol maior, inclusive mudando a armadura de clave para um sustenido somente. Indo então para a tonalidade homônima maior, assim como nós vimos o campo harmônico de Sol menor, vamos analisar o campo harmônico de Sol maior em nossa lousa. Sendo assim, a tonalidade de Sol maior consta dos acordes em formato de tétrades, Sol com sétima maior, Lá menor com sétimo, segundo grau, Si menor com sétimo, terceiro, Dó com sétima maior, Ré com sétima, Mi menor com sétima e Fá sustenido meio diminuto. Estes são os acordes básicos ou base do campo harmônico, e é claro que nós vamos utilizar outras ferramentas que o estudo da harmonia funcional nos oferece para incrementarmos, deixarmos mais interessante a harmonia e, consequentemente, o contexto melódico também. Voltando ao contexto de Sol maior, nós percebemos que temos o acorde do primeiro grau. Antes, houve aquele segundo cadencial que nós esperávamos resolver em Sol menor, mas resolveu em Sol maior. E, posteriormente, houve diversas sequências de segundo cadenciais, 2-5-1, 2-5-1, 2-5-1, 2-5-1, dentro deste contexto de Sol maior e resolvendo no acorde do primeiro grau. Seguindo e já ficando mais interessante, resolveu no primeiro grau, depois
houve um segundo cadencial secundário em relação ao acorde do sexto grau, Mi menor com sétimo, relativo menor, com os acordes Fá sustenido meio diminuto e Si com sétima, bemol 9. Aqui no Fá sustenido meio diminuto, observe que a melodia passou pelas notas Dó e Ré, o Dó sendo uma quinta diminuta, justamente, né, uma quinta diminuta deste Fá sustenido meio diminuto, e a nota Ré é uma tensão de 13ª menor neste acorde em específico. A melodia aqui no acorde dominante passou pelas notas Si e Dó, que justamente é a fundamental deste acorde de Si dominante, e a tensão de nona menor. Aqui no sexto grau ficou na quinta justa, ocupando os 4 tempos do compasso, a nota Si, em relação ao Mi menor. É muito interessante que nós, no estudo da harmonia funcional, saibamos analisar o contexto harmônico dos acordes e o contexto melódico, para analisarmos se não vai haver conflito entre as notas do acorde também e conflito entre o acorde e a melodia. Um dos motivos de ser muito importante também o estudo da harmonia. Logo em seguida surgiram acordes diferentes, onde nós tivemos um segundo cadencial estendido com dominantes mistos. Nós tivemos o Si meio diminuto e um Si bemol com sétima e 11ª aumentada, que é um segundo cadencial sub-5/7 do segundo grau, que é o Lá menor com sétima. Resolveu, né? Si menor, Si bemol, resolveu em Lá menor. Que este Lá menor já faz parte de um contexto de segundo cadencial primário, que resolveria em Sol maior. Mas resolveu em Sol menor, nós vamos comentar isso aqui depois. Obviamente, como estes acordes não são inerentes ao tom de Sol maior, também a melodia passará por diferentes notas da escala de Sol, mas que são referentes a este contexto de segundo cadencial. No Si meio diminuto, analisando agora o contexto melódico, estamos passando pela nota Fá, que é a quinta diminuta. O Sol é uma 13ª menor, uma tensão do acorde. O Lá, a 7ª menor. O Ré, uma terça menor. E o Dó, uma tensão de nona menor, uma tensão evitada nesse contexto de meio diminuto, né? Utilizando o modo lócreo, mas sendo utilizada como nota de passagem sem problemas. Já no dominante sub-5/7, a melodia passou pela nota Mi, que justamente é essa tensão característica deste sub-5, a 11ª aumentada. Fá é a quinta justa e o Sol é a 13ª maior, uma tensão bacana neste contexto de sub-5/7. A nota Dó é uma tensão de nona maior, muito boa também, e na fundamental do mesmo, a nota Si bemol. Volto a repetir que é muito interessante e válido que você analise tanto o contexto harmônico quanto o contexto melódico em questão. Assim, todo este trecho de segundo cadencial com os dominantes mistos, nós estávamos esperando o retorno para Sol maior, que realmente iria acontecer, né? Lá menor, Ré com sétima, Sol maior, só que o que houve foi a resolução em Sol menor, havendo novamente uma modulação para a tonalidade homônima menor. Começamos em Sol menor, passamos para Sol maior, e agora, esperando este contexto de Sol maior, a resolução, né? Nós voltamos para Sol menor, inclusive a armadura de clave indicando os 2 bemóis novamente. A modulação é muito bacana também porque nos gera esse movimento harmônico, né? Harmônico e melódico, consequentemente. É muito comum na nossa música brasileira haver esse tipo de modulação, maior, menor, maior, menor. É claro que podem haver de outras maneiras, mas é muito comum que seja assim. Então, Lá meio diminuto, o segundo cadencial primário, né? Resolvendo em Sol menor, assim como houve lá em Sol maior, né? Os segundo cadenciais, ó, resolvendo em maior, maior. Observe que tem uma lógica em relação à composição também. Resolvendo em menor, passando pelo Si bemol com sétima maior, o nosso bemol 3, Fá com sétimo, bemol 7, acordes diatônicos, né? E aqui, para retornarmos no primeiro grau, houve um chamado
segundo cadencial paralelo em relação ao acorde tônico, onde nós utilizamos o sub2 e o sub5/7, resolvendo em Sol menor. O cadencial regular seria Lá meio diminuto, Ré com sétima, resolvendo em Sol menor. O segundo paralelo seria o sub2, sub5/7, resolvendo em Sol menor. E observe lá na canção, se você retornar novamente lá, voltar e ouvir, o quão interessante fica isso também, sabendo utilizar. Para ouvidos mais leigos, é um movimento que até mesmo parece imperceptível, parecendo assim que esteja somente utilizando acordes diatônicos a Sol menor. Mas nós saímos totalmente fora do contexto com este segundo cadencial paralelo. Repare que a melodia também fugiu do contexto de Sol menor, passando pelas notas Sol bemol, terça menor de Mi bemol menor e Lá bemol, que é a 11ª justa deste acorde, e no dominante sub5, passando por Sol bemol, a 7ª menor, e pela fundamental do mesmo. Se percebe como que a harmonia nos traz ferramentas ricas para que nós possamos sair deste contexto básico do campo harmônico e nos facilita em nossa composição, tirar músicas de ouvido, entre outras funções. O fato é que, após resolvermos neste acorde do primeiro grau, nós encontramos um outro acorde não diatônico, que é o Dó com sétima maior. Nós vimos aqui em nossa lousa que o quarto grau é um acorde Dó menor com sétima, e é muito comum também aparecer o Dó com sétima, sendo proveniente lá de Sol menor melódico. Mas, no contexto que nós analisamos, surgiu um Dó com sétima maior. E trata-se de um acorde de empréstimo modal, onde nós tomamos emprestado justamente da tonalidade Sol maior, sendo o quarto grau, o Dó com sétima maior. Sendo assim, trata-se de um empréstimo modal, e como é um acorde que não faz parte de Sol menor, obviamente, a melodia também irá mudar. Observe que passa pela terça maior, sendo a nota Mi, e não Mi bemol, como é em Sol menor. Fá, a nota evitada, 11ª justa, volta a nota Mi, a terça maior, o Ré é a nona maior e o Dó a fundamental. Seguindo o raciocínio, passou por Si bemol maior, dominante primário, resolveu em Sol menor e o ritornelo aqui indicando que a canção voltou para o contexto anterior. Repetindo todo este trecho, este segundo cadencial menor resolve em Sol maior, havendo novamente a modulação, onde a armadura de clave nos indica um sustenido, e a tonalidade Sol maior. Os segundo cadenciais, Lá menor, Ré com sétima, resolvendo em Sol maior. Posteriormente, uma modulação novamente para Sol menor, indicado na partitura. Segundo cadenciais, resolvendo em Sol menor. E, para terminar, o segundo cadencial referente a Sol menor, mas resolvendo e terminando no acorde Sol maior com mais uma modulação. Terminando também a melodia na nota Ré, a quinta justa de Sol. Então isso aí, você percebe como que o estudo da harmonia é libertador e nos oferece ferramentas para que nós possamos sair deste contexto de campo harmônico e ficar somente restrito àqueles acordes específicos, além de outras funções também, como tirar músicas de ouvido, pois conhecendo as ferramentas isso vai lhe ajudar bastante, fazer sofisticações e reharmonizações, compor as suas próprias canções. É realmente o estudo básico de todo músico e amante da música também, pois evoluir sempre é preciso. E é claro que toda esta análise foi baseada nos livros da coleção Harmonia Essencial, que são os livros com áudios e videoaulas, onde nós abordamos todo este contexto com diversos exemplos de canções, áudios onde você pode acompanhar, sofisticações harmônicas e reharmonizações com cada ferramenta importante da harmonia funcional. Este aqui é o volume 3, parte 2, e você pode folhear algumas páginas logo na descrição e conhecer um pouco mais sobre a coleção Harmonia Essencial também. É isso aí, não deixe de analisar as demais videoaulas, pois essa já é a análise 68, há muito conteúdo para que você possa estudar, e
até a nossa próxima aula. É isso aí? Vem comigo! Así vive mi amor, querido.